Está se sentindo coagido politicamente, eleitoralmente? Parece que você não pode expressar a sua opinião? Você tem medo de alguma retaliação de um poder judiciário que deveria estar servindo ao país, mas parece estar se servindo do Estado em benefício próprio, em benefício de um sistema? E você tem medo de se expressar? Então você está debaixo de coação. E nesse vídeo eu quero te explicar como é que habitualmente uma massa de seres humanos reage debaixo de coação. Com a informação que eu vou te passar, você vai poder tomar uma decisão sobre como você quer reagir diante do que o Brasil está vivendo, do que uma massa de milhões de brasileiros estão vivendo, possivelmente a maioria da população. Então fica nesse vídeo até o final, porque você vai entender o que o sistema está fazendo com o povo, para que o povo não reaja como pode, como precisa ou como deseja reagir. Legal? Eu estou falando sobre esse assunto porque eu sou especialista em programação neurolinguística e em neurosemântica, ou seja, em metalinguagem. O meu nome é Gandhi Mansur, eu sou consultor de empresas, eu trabalho com treinamento empresarial e desenvolvimento humano. E eu me especializei em neurosemântica e programação neurolinguística. Então eu procuro explicar para as pessoas como é que funciona o fundo da nossa mente para que a gente tome decisões melhores. E o que eu estou vendo nesse momento é todo um sistema fazendo uma indução quase que hipnótica, um comando de manada para que essa manada não reaja. Então presta atenção. Toda vez que um ser humano como eu e você é coagido, toda vez que a gente está debaixo de uma situação de perigo, como por exemplo um assalto, ou também uma ameaça de privação da liberdade, a gente tem três opções que já vieram programadas no nosso DNA, que são as chamadas reações da natureza autodeterminativa do ser humano. É quase que intuitivo. Quando você está sob coação, você tem que escolher entre lutar, enfrentar, fugir, dar no pé, ou então se render. Lutar, fugir ou se render. É essa a opção que nós humanos temos quando a gente está debaixo de uma situação de injustiça, de coação. Por exemplo, um assalto. Um assalto é uma coisa injusta. Então você ou luta, ou foge, ou se rende. Você pode enfrentar aquele que quer tomar de você algo que é seu, ainda que seja a sua liberdade, ainda que seja a liberdade de expressão. Você pode fugir, você pode dizer, não, eu vou tentar uma saída através do metrô, de um ônibus, de uma portaria, eu vou pedir socorro, eu vou fugir, ou eu vou me render, eu vou entregar aquilo que querem saquear de mim, ainda que eu fique frustrado, deprimido depois, com raiva, mas eu prefiro me render, ok? É importante você ter consciência de que quando a gente está debaixo de coação, a gente é que escolhe como a gente vai reagir. Isso tem que ficar muito claro. Você tem liberdade para reagir de uma dessas três maneiras. Legal? Ou você luta, ou você foge, ou você se rende. Quem vai te assaltar, quem vai tirar a tua liberdade, quem vai te coagir, vai tentar fazer o máximo possível para que você evite a opção de luta. Então, o assaltante, e esse assaltante pode estar em muitos níveis sociais, e esse roubo, esse assalto, pode ter muitos sentidos quando a gente tem a nossa liberdade de expressão furtada, oficialmente muitas vezes, quando a gente não se sente à vontade para se expressar politicamente ou eleitoralmente por medo de alguma coisa, isso é coação. Quem coage vai fazer o possível para que o coagido não lute, para que o coagido escolha fugir ou preferencialmente se render. Como ele faz isso? Através de uma estrutura de ameaça muito bem feita. Legal? No caso da manipulação sistêmica de massa, a mídia pode ser usada, instrumentos de propaganda podem ser usados para levar você a acreditar que a melhor opção é a rendição. A gente vê muito isso na estratégia de guerra, das batalhas, quando um país tenta dissuadir os soldados de outro dizendo: para que lutar? Vai abraçar sua família, se entrega. Isso já foi utilizado como estratégia de guerra. Quando você está em busca de justiça, quando você está em busca de verdade,
Quem está te coagindo tem que usar táticas, estratégias de sociopatia. Dependendo do momento em que você está assistindo a esse vídeo, já tem um outro vídeo gravado em que eu explico a diferença entre estratégias mentais normais, uma pessoa, digamos, sã mentalmente do ponto de vista moral, uma pessoa que não é mentalmente sã e é sociopata, ou uma pessoa que não é mentalmente sã e é psicopata. Qual é a diferença entre você ter valores morais equilibrados, ser sociopata e ser psicopata? Se esse vídeo já está gravado, ele está aparecendo aqui em algum canto da tela para você. Termina de assistir esse que você está vendo agora e depois você vai assistir a esse outro vídeo que explica essas diferenças. Essa função, obviamente, só vai estar disponível se você estiver assistindo a esse vídeo no YouTube. Se você estiver assistindo em uma outra rede social, eu sugiro que você me siga nessa rede social agora, @GandhiMansur, basta você ir lá me seguir, ou que você, além de me seguir nessa rede social, depois vá assistir a esse vídeo no YouTube. Você pode assistir no YouTube esse tipo de conteúdo no @Razão Política. Eu tenho um outro canal lá chamado Gandhi Mansur, mas lá eu só falo sobre treinamento, desenvolvimento, gestão para pequena e média empresa. Esse assunto política eu preferi segmentar num canal chamado Razão Política. Dito isso, vamos lá. Quem vai te coagir vai usar estratégias de sociopatia. Uma das principais estratégias da sociopatia é a inversão. Por exemplo, eu rasgo a Constituição e adoto atos antidemocráticos contra você. E eu justifico isso dizendo que as suas escolhas, os seus pensamentos, a sua manifestação de opinião é sim antidemocrática, quando na verdade o antidemocrático sou eu. E aí eu compro um sistema que começa a replicar isso de maneira a que a sociedade comece a não saber mais o que é e o que não é de verdade antipatriótico. Legal? Então a inversão é uma das estratégias mais comuns da sociopatia. Uma outra característica do sociopata, que eu vou explicar melhor no outro vídeo, é que ele não é empático. Ele não está ali para servir ninguém. Ele está ali para se servir, para obter proveito próprio, benefício próprio, para si mesmo, ainda que ele tenha que esmagar, que passar por cima de um monte de gente. Você acha que isso está acontecendo no Brasil? Será que nós estamos nos identificando com esse momento político-eleitoral? É um momento em que órgãos, o Estado, servidores públicos estão adotando estratégias de sociopatia para uso coletivo contra a população? Eu acho que sim. E você? Se você quiser deixar um comentário nesse vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ser divulgado e, obviamente, você pode me ajudar a levar essa mensagem adiante compartilhando. Eu quero falar agora sobre que tipo de comportamento você vem adotando nesse momento político-eleitoral que nós estamos vivendo. E quero falar mais ainda se você foi a algum 7 de setembro, ou se você foi a alguma motociata, ou ainda se você queria muito ter ido, mas não foi. Então vamos lá. Nesse momento, quem na nossa sociedade que acha que está passando por um processo de coação realmente está lutando? Quem está fugindo? E quem está se rendendo? Onde você acha que você está nesse momento? Você acha que você está enfrentando? Você já está falando em sair do Brasil? Você já está criando uma história na sua cabeça de que não, tudo bem, essa eleição foi limpa mesmo, vai ficar tudo bem? Ou você já diz assim, eu não quero mais falar sobre política, isso já não está me fazendo bem, sabe? Eu já dei toda a contribuição que eu poderia ter dado, ou seja, você já se rendeu. Por que eu estou colocando isso? Porque se passa pela sua cabeça esperar que o outro seja empossado e que nós percamos definitivamente a caneta BIC para você decidir lutar. Primeira opção é a luta. Eu quero dizer a você que essa é uma estratégia estúpida. Essa é uma estratégia onde você está ultrapassando a linha da sanidade mental. Por quê? Porque é muito melhor você decidir lutar,
quando você tem recursos para lutar. Se você está debaixo de um assalto, você tem uma arma apontada para a sua cabeça, lutar não é opção. Pode ser que você perca a sua vida lutando. Agora, se o assaltante ainda não puxou a arma, se ele está ameaçando, se você sabe golpear, ou se você tem alguma estratégia que vá validar a sua luta com alguma chance de você ganhar, pode ser que então você escolha a luta, dependendo do que você avalia naquele momento. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, ainda é 2022, e nós ainda estamos de posse da caneta Bic. E no dia 25 de dezembro, em pleno Natal, o dono da caneta Bic recebeu uma garotinha na casa dele, que é um palácio, e essa garotinha fez uma oração pelo dono da caneta Bic. A mãe da garotinha saiu do palácio dizendo o seguinte: e aí, como é que tá lá dentro? Olha, para quem vai desocupar o palácio, tá tudo normal. Não tem nenhuma caixa de mudança lá não. Ó, ele tá sereno. Ó, ela não disse que ele disse isso para não comprometê-lo. Ele falou que o povo precisa lutar, ir para a rua, mas precisa ir em massa. Aí eu te pergunto, você viu esse vídeo da mãe da menina? Então vai procurar aí, porque está todo mundo compartilhando no WhatsApp esse vídeo, já tem no Instagram, já tem no Facebook. Vá ver a menina orando pelo dono da caneta Bic e vá ver o que a mãe diz na saída. É uma conclamação a uma grande movimentação popular. E aí você se pergunta, será que isso adianta de alguma coisa a essa altura do campeonato? Olha só, o que eu acho em termos da situação político-eleitoral que a gente está vivendo. É só uma opinião, eu posso estar errado. Eu acho que o povo é um agente importantíssimo e que essa situação político-eleitoral, ela é viva. Ela não é uma estátua imóvel. Ah, eu tomei a decisão de fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Existem inúmeros agentes, e parte desses agentes são sociopatas, que detêm poder do Estado, chegaram lá muitas vezes não pelo voto, outras vezes pelo voto, e estão usurpando o Estado, estão usurpando a grande mídia em seu favor, legal? E é um jogo de cabo de guerra, e o povo é mais um desses agentes. Ora, aquele que está no nosso time, aquele que comanda o nosso time, ele está dizendo claramente: eu preciso da atuação do povo, eu preciso do peso do povo, sabe-se lá por que motivo, enquanto ainda há tempo. Muitas decisões na nossa vida pessoal são dinâmicas. Quantas vezes você saiu de casa com uma decisão tomada de comprar algo, de devolver um produto que você comprou, de vender alguma coisa que você tem, de começar um relacionamento, de terminar um namoro ou um casamento, e durante o trajeto você mudou de opinião. Isso sobre a sua própria vida é algo com baixa complexidade. Imagina uma decisão que envolve o futuro de um país. O grau de complexidade e a quantidade de agentes que tem aí. Então o dono da caneta Bic te conclamou a lutar. E nós estamos num período de recesso. Para muita gente, esse período de 25 a 31 é um período de recesso. Tem muita gente de férias, tem muita gente que tirou o pé do acelerador, sabe? Não está mais em quinta ou sexta marcha, está em primeira ou segunda. Você não pode abrir mão de alguns dias para lutar por algo que você realmente acredita antes que a gente perca a caneta Bic, porque se você está achando que fazer manifestação depois vai ajudar alguma coisa, você está quadradamente triangular, para não dizer redondamente enganado. Você está vendo as coisas de uma maneira completamente equivocada. Depois não vai adiantar mais nada. Porque todo o sistema se uniu agora. Você percebe isso? O executivo e o judiciário se uniram de uma maneira que o que está por vir, caso venha, pode ser terrivelmente ditatorial. E aí, sabe, se hoje há um certo freio nos mandados de prisão, nas derrubadas de rede social, amanhã isso pode escalar de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Então, se você ainda tem alguma esperança do verbo esperançar,
que esperançar não tem a ver somente com espera, mas tem a ver com ação, é um verbo. Então a palavra de Deus diz que a gente deve orar. Eu sugiro a você que ore, mas vigiar. Vigiar é uma ação. Então, é momento de fuga. Eu mesmo já me falei algumas vezes que se isso acontecer eu vou sair do Brasil. Porque eu não sei me render. Não sei me render. Eu prefiro meter o pé daqui, tá certo? Se a situação for por esse caminho, porque assim, o desgosto vai ser muito grande. Mas eu já estou me convencendo que o caminho vai ser a luta, inclusive aqui dentro. Mas se eu estou propenso a lutar, se eu fui ao 7 de setembro, e eu vi o tamanho das manifestações em Rio, São Paulo, Brasília, Bahia, Minas, todo o Brasil, você que também foi, você que queria ter ido, você que foi às motocicletas, você que, cara, colocou o teu caminhão lá e foi coagido com multas ilegais de valores ilegais estratosféricos, você, assim como eu, tem mais alguns dias para lutar com a cabeça, enquanto a gente ainda tem a caneta BIC. Eu, algumas vezes, já me disse, olha, se existe uma decisão tomada, essa decisão não depende mais de manifestação popular. Eu já me disse isso no meu íntimo algumas vezes. Acontece que no dia 25 de dezembro, o dono da caneta BIC, através de um intermediário, porque ele não pode falar diretamente, ele disse o contrário. Ele disse que o povo precisa ir para a rua, mas não é do jeito que está indo essa quantidade. E quem são os lutadores que a gente tem? Os lutadores que a gente tem são esses que estão acampados em frente aos quartéis. Eu estou lutando, eu venho lutando esse período todo, mas num nível inferior ao dessa galera. Eu sou um doador, sabe? Eu quase que parei minha vida profissional para falar sobre política. Tamanha indignação, tamanho nível de incômodo. Eu não cheguei ao ponto de acampar, mas eu tô na luta. E eu te conclamo, cara. Se você tem esse viés de luta aí dentro, se você foi pro 7 de setembro, se você foi pro 1º de maio, se você foi numa motociata, se você queria ter ido, e se você acha que lá na frente você vai ter que lutar para confrontar o que está por vir, a hora de lutar não é lá na frente, é agora. Enquanto a gente ainda tem a caneta BIC, enquanto o dono da caneta BIC acabou de dizer pra gente, preciso de massa na rua. Intimamente eu compreendo isso? Não. Intimamente, para mim, a decisão já está tomada, seja ela qual for. Mas se ele está dizendo que precisa, cara, ele tem muito mais informação do que eu posso supor, ou de que qualquer outro blogueiro, jornalista, etc. e tal, possa supor. Eu prefiro atender o chamado dele. E é isso que eu vou fazer daqui para o dia 31. Eu vou estar na frente dos quartéis, eu já fui mais de 25 vezes, sabe? Eu fiz inúmeros vídeos, eu consegui doações, eu fiz doações, eu procurei interpretar alguns momentos, então assim, eu tive áudio sendo repercutido na Jovem Pan de Bauru, eu tive alguns vídeos viralizados, e eu acho que isso não é por mérito meu, não. Eu acho que isso é porque eu consegui me conectar com a dor do meu povo, com a dor de quem pensa de uma maneira muito parecida com a minha, que sente indignação debaixo de coerção, debaixo de coação, coação ilegal, coação imoral, de ministros sem valores morais. Então, se você acha que você tem perfil para luta, eu quero te perguntar, é melhor lutar agora, enquanto ainda resta esperança? É melhor atender esse chamado agora? O cara te chamou para 7 de setembro. Você foi. Eu estava em Copacabana, nos 2 7 de setembro. Não dava para andar. Nunca houve nada parecido. Nunca houve nada parecido. Aquela Avenida Paulista, nunca houve nada parecido. Brasília, nunca houve nada parecido. A gente sabe disso. A mídia está trabalhando para dissuadir a luta e para fazer você e eu fugirmos ou nos rendermos. Preferencialmente, rendição. Eles estão fazendo isso o tempo inteiro. Então, se você está assistindo a grande mídia
seja aquela que fez parceria com a China, que tem um B de bola, seja a líder, que... Aí eu tenho uma opinião muito particular sobre Lava Jato, sobre impeachment. Eu acho que tudo isso foi golpe. Eu estou aqui defendendo o patriotismo, beleza? Mas assim, desde a era Collor, tudo que essa emissora faz é manipular. Manipular conforme o interesse do momento, conforme a conveniência dos seus próprios interesses. E nesse momento é conveniente que ela te faça desistir da luta se rendendo ou fugindo. E eu estou aqui te dizendo, a natureza autodeterminativa do ser humano, debaixo de coação, é lutar, fugir ou se render. O que você quer fazer enquanto a gente tem a caneta Bic na mão? Longe de mim aqui fazer qualquer prognóstico de que o dono da caneta vai fazer, vai acontecer, que tem uma estratégia XYZ, que o general contra está a favor, o general X está a favor, o Y está contra. Cara, eu não vou entrar nessa porque eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Eu acho que ninguém tem. E o que eu acho é que, o que eu sei, é que uma criança entrou no Palácio do Planalto, orou pelo dono da caneta Bic. E a mãe dessa criança diz claramente: precisamos do povo em massa nas ruas. Você entendeu esse recado? Agora eu pergunto, qual é a sua natureza autodeterminativa? Você quer entregar os próximos 4 ou os próximos 40 anos para um sistema sabidamente corrupto, sabidamente nefasto, sabidamente mentiroso, sabidamente manipulador, que está usando todo um sistema para te fazer acreditar que você deve se render ou que você deve fugir? Ou você quer usar os próximos 4 dias, 5 dias, para lutar por aquilo que você acredita e talvez ser o fator nesse jogo dinâmico de decisões, onde muitas vezes a gente sai com uma decisão e muda essa decisão no meio do caminho, de baixa complexidade, esse jogo dinâmico de alta complexidade, que envolve uma nação em que o tomador da decisão está dizendo: eu preciso do povo em massa nas ruas. E aí? O que você vai fazer? Longe de mim dizer para você para onde você deve ir, que dia você deve ir, que horas você deve ir. Faça um exame íntimo na sua consciência e veja se essa é uma luta que vale a pena lutar. São só mais 4 ou 5 dias antes da chave ser virada e a gente perder a caneta Bic de vez. E lutar depois disso, sem ter lutado agora, não me parece racional. Não me parece mentalmente inteligente. Continuar lutando depois, caso nada aconteça, é uma decisão que eu me mantenho nela. Sabe, no momento eu entendo que eu vou por esse caminho. Eu vou lutar enquanto for possível lutar. Mas é muito mais inteligente que nós façamos isso enquanto a gente tem armas. E olha, muita movimentação foi feita. Essa decisão, pelo visto, ela está a um detalhe de ser tomada. Muito investimento foi feito. Se você está acompanhando, sabe, você sabe que as forças que detêm algum tipo de arma passaram por um processo aí de ajuste e é o detalhe do detalhe do detalhe que deve estar faltando, e o cara que está olhando para os detalhes chamou você, chamou a mim, para frente dos quartéis em massa. Chamou a você, caminhoneiro, também, em massa. Eu sei, é cansativo. Eu sei, não dá para ter certeza de nada. Eu sei, tem gente na rua há mais de 50 dias acampada e eu conheço muitos deles. E são meus heróis. Estão escrevendo o seu nome na história, porque são os mais exemplos de luta. Mas eu acredito que esse chamamento do dia 25, ele requer uma resposta à altura das pessoas mais conscientes que precisam fazer presença na frente dos quartéis. Se alguém vai fazer um chamamento para um dia específico, não sei, não sou eu que vou fazer isso. Eu vou todos os dias para frente dos quartéis. Essa é a minha decisão de luta até o último minuto do último segundo, atendendo ao chamado da mãe daquela menina que foi porta-voz, no meu entender, do dono
da caneta BIC. Entenda, todo o sistema está operando para que você se renda. Reflita sobre isso. E eu torço para que você decida da melhor maneira possível para você, para o Brasil e para o futuro dos seus filhos, dos seus netos e das próximas gerações. Que Deus nos abençoe a todos.